Oitavo período, voltando aqui para tratar daquele tema que é fundamental dentro de direito administrativo, que é trabalhar com atos administrativos e hoje começando uma parte que é assim, filé mignon, que é o principal, que é o que mais cai. Estaremos falando exatamente do que? De elementos dos atos administrativos. Sei que estou falando sobre esses elementos para vocês de forma exaustiva há um bom tempo. Mas hoje é o dia onde você vai conseguir separar cada um desses elementos e estudar a fundo cada um deles, as provas. E para quem advoga na área do direito público, é fundamental que conheça todos estes elementos. Por isso, na hora que falamos de elementos dos atos administrativos, nós temos 5, que são competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Isto não é novidade para vocês. Então, olha, se alguém te perguntar quais são os elementos de um ato administrativo, você diz competência, forma, finalidade, motivo e objeto. É um mantra que eu fico repetindo para que isso entre de forma gradativa na sua cabeça. Rafael, mas por que são esses elementos? Olha, por quê? Nós precisamos de ver requisitos para verificar se o ato é produzido com validade ou não. Então, olha a importância da matéria. Sempre que houver problema em um destes elementos, teremos um problema de validade. Então, vamos pensar em casos práticos. Se você deseja anular um edital de concurso público, basta que você ache um problema em um de seus elementos. Se você quer acabar com uma licitação, basta você buscar em um destes elementos. Se um servidor público foi demitido e você irá advogar para ele, tentando reverter essa situação, basta você demonstrar que a sua demissão foi inválida, pois descumpriu um destes elementos. Então, advogar, conhecer, estudar o próprio direito administrativo nada mais é do que ter precisão nos elementos dos atos. Tudo que a administração pública faz, revestida de sua prerrogativa, são chamados de atos administrativos. E todo e qualquer ato, se você amplificar, estará presente exatamente estes 5 elementos. E eu posso provar para vocês. Como assim provar? Basta você abrir no artigo 2º da Lei 4717, e eu fiz questão de colocar, mesmo que pequeno aqui, para que você consiga observar no mesmo slide ou no mesmo momento tudo que está previsto na Lei de Ação Popular. E olha o que diz, são nulos os atos, e aí não me importa qual tipo de atos, pois são atos administrativos, os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos ou desvio de finalidade. E aí depois, ele vem dizendo o que cada um constitui, o que é incompetência, o que é o vício de forma, o que é o vício de ilegalidade, o que é a inexistência dos motivos e o que significa o desvio de finalidade. É exatamente pela existência do artigo 2º da Lei 4717 de 65, que é a famosa lei da ação popular, que nós temos efetivamente estes 5 elementos como elementos determinantes do direito administrativo. Então, todo manual vai dizer assim, são 5 elementos e por causa disso, 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 disso. A não ser Celso Antônio Bandeira de Mello, que tem uma classificação diversa sobre atos administrativos. No entanto, Celso Antônio, apesar de ser o maior administrativista brasileiro, ele não é majoritário e nem é adotado pelos tribunais neste posicionamento. Então nós vamos ficar com o quê? Com a regra geral, com a corrente majoritária, que identifica 5 elementos para o ato administrativo. Note, faça a leitura em casa do artigo 2º da Lei de Ação Popular. Para quê? Para verificar a existência dos 5 elementos principais dos atos administrativos. E a partir daqui, qual é o nosso roteiro? Estudar a fundo a competência, depois a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. Quando superarmos esses elementos, estaremos quase terminando a matéria
atos administrativos. E depois, tudo é muito tranquilo, tudo é muito fácil, pois bastará lembrar de princípios, quem realiza os atos, que é a organização da administração pública, e como esses atos são produzidos, lembrando de seus elementos, que são requisitos de validade. Qualquer probleminha entre eles causa uma invalidade, que pode ser uma incompetência, um vício de forma, uma ilegalidade, inexistência dos motivos ou um desvio de finalidade. Saio da frente do slide para que você possa parar a aula se você quiser e marcar no seu vadimeco, ó, procura a lei de ação popular e grife exatamente a comprovação da existência do quê? Destes elementos do ato administrativo. Matéria de primeira linha, matéria fundamental no seu curso. Pessoal, superando essa primeira ideia, superando essa ideia de que são esses 5 elementos, precisamos avançar e estudar a fundo a ideia de competência. Neste bloco, estudamos competência, matamos essa parte e depois daremos continuidade aos outros elementos. Então vamos com muita calma. Como definir ou como determinar o que é a competência dentro de um ato administrativo? Bom, pessoal, tenho dicas nos slides para vocês. Competência nada mais é do que atribuição legal para a prática do ato administrativo. Então, peraí, como assim? Atribuição legal para a prática do ato administrativo? Sim, pois todo aquele que exerce função só a exerce porque recebeu esta missão da lei. Então, ó, é uma atribuição, uma missão legal para a prática do ato administrativo. Quem não recebeu a competência não pode realizar aquele ato. Então, note comigo, competência sempre será o sujeito responsável pela prática de determinado ato. Quem escolhe o sujeito responsável pela prática de determinado ato? A lei. Se é a lei que escolhe, estamos diante de um elemento sempre vinculado, mesmo diante de um ato discricionário. A competência do sujeito, ou o sujeito competente, será sempre aquele determinado por lei. Não se esqueçam dessas palavras. A competência estará sempre prevista em lei. A competência será sempre vinculada. Pessoal, olha só. Se a competência é vinculada, ela jamais será presumida. Competência, em hipótese alguma, pode ser presumida. Competência será sempre aquela determinada pela lei. Daqui a pouco, quando formos estudar poderes, vou falar de uma disciplina super legal que se chama abuso de poder. E uma das formas de abusar do poder é extrapolar a competência, ou seja, fazer coisas que a lei não permite. Vamos começar com exemplos fáceis para que vocês entendam. Olha como é da área de vocês. Se eu sou juiz do trabalho, eu não posso dar uma sentença penal, pois eu não tenho competência para tanto. Um juiz estadual não pode dar uma sentença trabalhista porque ele não tem competência para tanto. Então, note, a competência sempre é aquela determinada por quem? Pela lei. E para estudar esse assunto com muita tranquilidade, basta você estudar o artigo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 da Lei 9784 de 99, que nada mais é do que a Lei do Processo Administrativo Federal. Processo é matéria de primeira linha. E exatamente dentro dessa situação que estudamos o elemento competência. Então, recapitulando mais uma vez. Competência é a atribuição legal. É a lei determinando que um sujeito faça determinada conduta. O sujeito que recebe a competência tem que fazer, e quem não recebeu a competência não pode fazer. Então, peraí, se eu recebi uma tarefa, eu tenho que
cumprir. Por isso, você vai lembrar que competência é um poder, dever por parte do sujeito. Olha, o sujeito pode fazer aquele ato porque ele recebeu isto da lei. E se a lei mandou com que ele faça esse ato, ele não pode simplesmente não o exercer. É aquele velho exemplo, se você estiver acima do limite de velocidade e for parado por um policial, ele é o sujeito competente para fazer o quê? Aplicar a multa. Ele recebeu da lei a possibilidade de aplicar aquela multa. Mas note que não se trata de um ato discricionário em aplicar ou não aplicar. É um poder, dever. Logo, por mais que você conte uma história triste, ou por mais que você tente justificar, a função dele é aplicar aquela multa, pois se ele não aplicar aquela multa, ele estará descumprindo a determinação legal. Ele estará descumprindo a sua obrigação funcional. Ele, como um sujeito competente que recebeu essa atribuição da lei, tem a obrigação de concretizar esse ato. Isso é fundamental para o entendimento de toda a matéria do direito administrativo. Competência, então, é sempre aquela determinada pela lei, é atribuição legal para a prática do ato administrativo. E note sempre, quem recebe a competência é o sujeito responsável por fazer, por praticar aquele ato. E não basta que seja um agente público. Cada agente público pode fazer um determinado ato específico. Ele não pode extrapolar e usurpar. Lembra daquela novela que passava no SBT chamado A Usurpadora? O que a usurpadora fez? A Paola rouba a vida da Paulinha. Ela usurpou. Usurpar competência é tomar a competência do outro. E não pode, pois cada pessoa só pode exercer a competência determinada na lei. Por isso está aqui claro para vocês, ó. Não basta ser agente público, tem que ser o agente público investido para determinado ato. Somente aqui aquele ato será válido, somente aqui aquele ato será legítimo. Um agente público não pode usurpar a competência do outro. Espero que a ideia de competência fique claro na sua cabeça. E se isso estiver assim, ó, mastigado, o pessoal tiver entendido assim, com tranquilidade, nós podemos avançar no estudo da competência. Pois a competência possui 3 características fundamentais, que todas decorrem do mesmo fato, que a competência sempre estará prevista em lei. Então acompanhe comigo. Quais são as características da competência? Ela será irrenunciável, ela será imprescritível e ela será improrrogável. As 2 primeiras, com muita facilidade. A terceira, teremos uma discussão importantíssima sobre a possibilidade de delegação e avocação da competência. Então vamos utilizar aquela teoria do Jack Estripador e ir por partes. Primeira característica, o que é ser irrenunciável? Olha, o sujeito que recebe a tarefa da lei não pode abrir mão desta tarefa, pois ele não realiza esta tarefa em nome próprio. Ele realiza esta tarefa em nome de terceiro, da coletividade. Então, eu que recebi esta tarefa, eu que sou o sujeito competente, não posso abrir mão de algo que não é meu, que não é do indivíduo. Ele cumpre função pública. Ele está atuando em nome do interesse da coletividade. Então, jamais será possível pensar que alguém que recebeu uma tarefa legal possa renunciar. Então, note, característica da competência, ser irrenunciável. Depois, competência jamais será perdida pelo seu desuso. Como assim? O que é ser imprescritível? Imagina que alguém, no exercício de determinada função, não cumpra a determinação legal por muitos anos, e ninguém questiona isso. Significa que em nome do desuso
Ocorreu uma perda desta competência? Negativo. Competência não se perde, pois ela é determinada pela lei. Não existe o que nós brincamos, daquela prescrição aquisitiva ou de perder alguma coisa pelo decurso do prazo quando se trata de competência, de forma alguma. O desuso ou não utilização não tem o poder de eliminar parte da competência de um determinado sujeito, pois esse sujeito recebe esta competência da lei. Não cumprir uma competência recebida pela lei pode causar falta funcional, pode ser uma ideia de improbidade administrativa, mas não vem ao caso agora o motivo. A questão é, mesmo que a pessoa não exerça a sua função, ele jamais perderá a possibilidade de exercer. Então você vai dizer sempre assim, a competência será imprescritível. O desuso não tem a possibilidade de retirar parcela da competência atribuída pela lei. E agora, vamos pensar na terceira característica da competência. A ideia dela ser improrrogável. Muito fácil. Este é o tamanho da competência determinada pela lei. Mesmo que eu comece a fazer coisas que a lei não me autorizou e faça por muitos e muitos anos, sem o questionamento de ninguém, não ocorreu uma ampliação do quê? Da competência. A minha competência continua sendo do mesmo tamanho atribuída pela lei. Então, mesmo que eu faça uma atividade que eu não recebi a autorização legal por muitos anos e que isso não tenha nenhum tipo de questionamento, não significa que eu vou ter o quê? Uma extensão, um alongamento, que eu vou ter o quê? Ganho de competência, pois ela não é prorrogável, ela não pode ser aumentada. A competência tem que ser exercida no estrito cumprimento da lei. Então a lei determinou, não cabe ao próprio indivíduo tentar ampliar a sua competência. Olha, da mesma forma que o desuso não retira a competência, o uso não faz o quê? Uma ampliação dessa competência. Como cai muito em prova, você vai lembrar que são características da competência ela ser irrenunciável, dela ser imprescritível e dela ser improrrogável. Olha só, bem fácil de lembrar sobre isso. No entanto, parte fundamental da aula de competência é você lembrar o que é delegação e o que é avocação. Eu tentei condensar todo o estudo nesse slide para que você, de forma gradativa, saiba esta matéria. Pare tudo que você estiver fazendo. Marque 2 símbolos do São Paulo, porque isso não cai em prova, isso simplesmente despenca. Então vamos lá. Delegar e avocar. Delegar é transferir um pedaço da sua competência. Avocar é tomar para si a competência que já foi sua. Então vamos ver se diante destas conclusões você consegue fazer uma distinção perfeita do que é delegação e do que é avocação. Delegação de competência ou avocação de competência. Primeira coisa que você vai lembrar, quero você fazendo uma distinção entre delegação e entre avocação. É possível delegar para alguém que está acima na cadeia da hierarquia? Jamais. Você só pode delegar competência para quem está na mesma hierarquia da administração pública que você ou para quem é seu subordinado. Então, delegar significa emprestar um pedaço da sua competência para alguém que está na mesma hierarquia ou para alguém que está abaixo de você, que possui uma hierarquia inferior. Note, avocar é retomar para si esta competência. E aqui só pode ser feita para quem está abaixo, para quem é subalterno ou para quem tem uma hierarquia menor na administração pública. Então você pode pegar de volta, tomar para si, devolve, daqui. É a mesma coisa se um dono de escritório passa uma tarefa para o seu estagiário.
A função era do advogado. Só que ele está delegando para o seu estagiário. Ó, então eu ampliei, eu estendi a minha função. Só que agora eu quero de volta, porque o estagiário, para variar, está fazendo tudo errado. Então eu vou lá e vou avocar essa competência, pegar de volta, eu trago para mim. E o que vai valer? O que eu estou determinando. Note que existe uma relação diferente, uma hierarquia diferente entre o dono do escritório e o estagiário do escritório. O estagiário não pode dizer, não, é meu esse processo, não vou devolver. Não tem como ser feito isso. Ele pode, quem determinou ou quem delegou a competência, quando está para baixo, avocar essa situação. E de maneira bem clara, eu tentei trazer para vocês o quê? As consequências de cada um. Então, olha só. Competência e possibilidade de delegação. Isso é uma extensão da competência. Note, eu posso fazer esse ato, pois sou o sujeito competente. Deleguei para alguém de mesma hierarquia. Extensão. Ampliei a competência para essa pessoa aqui. Ou para alguém que está abaixo. Ampliei a competência para quem está aqui. Então, eu fiz uma extensão da competência. E marquei para vocês. Só posso fazer delegação para quem tem hierarquia igual ou hierarquia menor. Eu lembro que isso aqui, ó, quando você aprendeu matemática, hein, significa menor. Então, para quem está na mesma hierarquia ou para quem está abaixo. E depois, toda delegação será temporária. Temporária. Eu delego por um prazo. Eu não delego para sempre, pois eu serei o dono dessa competência, pois a lei atribuiu para que eu fizesse este ato. Lembre sempre disso, cai demais em prova perguntando se a delegação é definitiva ou não. Ela é temporária, por um prazo. E a questão da responsabilidade? Aqui talvez um dos pontos mais interessantes. Se eu deleguei a função a uma outra pessoa, esta pessoa se torna competente para fazer o ato. A responsabilidade será de quem? Da pessoa que fez o ato ou minha que delegou o ato? Essa é a pergunta. De quem é a responsabilidade do ato praticado quando temos uma delegação? Então vamos lá. Eu sou o dono da competência. E eu deleguei essa competência para uma pessoa de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. E essa pessoa realizou o ato. Quem responde pelo ato? Eu que deleguei ou essa pessoa que fez o ato? Pessoal, a responsabilização primária, a responsabilização direta é para quem fez o ato. Não seria possível responsabilizar diretamente quem delegou o ato, senão não teria sentido realizar a delegação do ato administrativo. Claro que de maneira subsidiária, claro que analisando a questão da escolha de para quem se delegou o ato, podemos pensar numa responsabilidade, mas é uma responsabilidade em segunda mão, em segundo plano, subsidiária, e não uma responsabilidade primária. Então você vai lembrar comigo de quem é a responsabilidade, de quem efetivamente fez o ato. Ele tem responsabilidade primária para o que foi feito. Combinado? Então, ó, você mata essa ideia de responsabilidade com muita tranquilidade. E lembrando disso, temos uma súmula do STF, que é a súmula 510. No semestre que vem, vocês vão estudar ações constitucionais. Mentira, no 10º período vocês vão estudar ações constitucionais comigo. E uma das principais matérias é mandado de segurança. Quem já está inserido no Poder Judiciário, na advocacia, sabe o quanto é comum realizar mandado de segurança. E quem é importante no mandado de segurança? Alguém chamado autoridade coatora. Autoridade coatora será quem faz. Então note o seguinte, eu sou o sujeito competente e deleguei para outra pessoa a realização do ato. Essa pessoa fez o ato. Quem será a autoridade coatora? Seguindo a lógica da responsabilidade, esta pessoa que recebeu a competência. Então, quem recebe a competência por delegação e realiza o ato, será a autoridade coatora para o mandado de segurança. Olha, questão prática e questão teórica juntas no mesmo slide. Então, é fundamental lembrar da súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, que trata de quem é a autoridade coatora para a impetração do mandado de segurança. Fácil até aqui, hein? Então continua comigo.
O que significa essa ideia de cláusula de reserva? O que significa cláusula de reserva? Significa que, mesmo quando faço a delegação, continuo mantendo para mim esta competência. Note, a lei atribuiu essa competência. Eu não posso simplesmente me desfazer, pois você viu que ela é irrenunciável. Por isso que você vai lembrar que a delegação é uma extensão. Eu continuo com a competência e o outro também será competente de forma conjunta. Note que sempre serei competente, então, para realizar o ato. Existe uma verdadeira cláusula de reserva, mesmo nas hipóteses em que eu faço uma delegação. Isso continua reservado para o sujeito competente. Combinado com essa situação? Lembrando, extensão da competência, a questão de quem pode receber a delegação, o prazo, pois ela sempre será temporária, de quem é a responsabilidade pelo ato, lembrar da súmula 510 do STF e sempre quem recebeu da lei continuará competente. Por isso falamos de cláusula de reserva da competência. Não dá para esquecer dessa ideia de cláusula de reserva. Ela está sempre implícita nas hipóteses do quê? De delegação. Não precisa nem avisar. Sempre que ocorrer uma delegação, pode ficar tranquilo que vai existir a ideia de uma cláusula de reserva. Paralelamente à delegação, nós temos a avocação, que é tomar para si. Para tomar para si, uma diminuição dessa extensão, somente se existir uma diferença de hierarquia. O que está acima pode puxar o que está abaixo, não o contrário. E depois, você vai lembrar que a avocação decorre do poder hierárquico. Exatamente por isso que desde o começo desse slide estou te falando que a avocação, diferentemente da delegação, que permite ser delegada para pessoa de mesma hierarquia, só pode ser feito para quem está abaixo da estrutura administrativa. Ó, é o exemplo do estagiário. Você toma dele, pois ele tem uma hierarquia menor. Claro que é uma brincadeira com os estagiários, pois vocês sabem muito bem que se houver uma greve no sistema judiciário e os estagiários não pararem, ninguém vai perceber que estão de greve. Quem trabalha efetivamente no Poder Judiciário brasileiro, nos escritórios de advocacia do Brasil, são os nossos estagiários. Força, tamo junto. E detalhe, existe lei do estágio. Muita gente esquece dessa determinação. Volta para cá. E por que existiria essa ideia de avocação? Para que alguém tomaria de volta uma competência que ele quis determinar? Pessoal, se eu tenho a cláusula de reserva, se eu continuo competente para realizar determinado ato e faço em determinado sentido, e para quem eu deleguei faz em sentido contrário, nós temos uma contradição na administração pública. Em nome da segurança do administrado, em nome de uma unidade, em nome de uma ideia de discurso uniforme, eu falo assim, devolve para cá, me devolva a competência para que eu faça tudo no mesmo sentido. Então, essa é a ideia de uma avocação, de tomar para si novamente. Está compreendido? Então, por isso você vai lembrar que a avocação serve também para evitar decisões contraditórias. Imagina o chefe hierárquico tomando uma decisão para cá e o subalterno tomando uma decisão para cá. Na hora que ele faz isso, você fala assim, dá aqui esse processo. Você toma e toma a decisão no mesmo sentido. Desta forma, você evita decisões contraditórias. Pessoal, lembra sempre de uma coisa. Toda vez que nós falamos de delegação e avocação, temos que lembrar do artigo 13 da Lei 9784, pois exatamente ali estão as hipóteses onde não pode acontecer a delegação. Artigo este, campeão de audiência. Então você vai memorizar comigo. Quais são as hipóteses? Não podem ser objeto de delegação. 1, 2 e 3. Primeira hipótese, quando estiver diante do chamado poder normativo ou edição de atos de caráter normativo. Pessoal, aqui é fundamental. Nós já estudamos dentro de autarquia que existem
autarquias especiais que, entre aspas, podem normatizar determinadas áreas. Lembra da ANEEL, da Anatel, etc. Através de resoluções. No entanto, esta produção chamada de normativa feita pela administração pública não se confunde com a produção de leis. Por mais que apresentem o caráter de ser geral e abstrato, generalidade e abstração, são atos secundários e não atos legislativos primários. Ou seja, estes atos até regulam, mas regulam o que já está previsto em lei. Quem pode criar direitos e obrigações? Somente a lei e a administração pública é uma atividade controlada pela lei. Logo, ela mesma não pode editar leis. Então, presta atenção comigo. O que não pode ser delegado? A edição de atos de caráter normativo. Atos de caráter normativo é diferente, pode pôr no seu caderno, puxa assim, ó, é diferente de lei. Não significa lei, é outra coisa, é ato normativo secundário, não significa ato normativo primário, mesmo apresentando a característica de ser geral e abstrato. Depois, decisão de recurso administrativo. Esta é lógica. Vamos pensar. Imagina comigo. Primeira instância administrativa, segunda instância administrativa. Você faz um pedido e é negado pela primeira instância. Aí você recorre para a segunda instância administrativa. Imagina que a segunda instância administrativa, na hora que recebe esse recurso, delegue, transfira sua competência de julgar para a primeira instância. Você acabou de violar a ideia da existência do duplo grau administrativo. Porque a parte superior, a segunda instância, que teria competência para julgar o recurso. Se ela delegar para a primeira instância, é a mesma coisa de não ter segunda instância. Então, é uma questão de coerência, de lógica. Olha, a decisão de recurso administrativo não pode ser delegado. Olha como é coerente. Se aqui decidiu, você recorre para decidir aqui, aqui tem competência para decidir, este não pode delegar para cá. Senão seriam duas decisões pela primeira instância na prática. Então decorre da lógica, decorre da estrutura processual. Por isso que a Lei 9784 é clara em vedar a possibilidade do quê? De delegação, de decisão de recurso administrativo. Eu quero, e eu fiz a previsão na lei, que essa segunda instância, ou instância superior administrativa, que efetivamente tome a decisão. Espero que isso fique claro na sua cabeça, para que você possa tratar do inciso 3º, que diz: as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade não podem ser delegadas. E olha, essa é uma técnica prevista na Constituição. Existe uma distinção entre competência privativa e competência exclusiva. Competência privativa começa com a letra P, logo, pode ser delegada. Competência exclusiva, negativo, não pode ser delegada. E aqui o artigo 13, inciso 3º, deixa claro e diz assim: as matérias de competência exclusiva não podem ser objeto de delegação. Quando se trata de competência exclusiva, não pode. O que pode delegar? Competência privativa. Isso vale para a Constituição, vale para o direito constitucional e vale para o direito administrativo. E, por fim, uma matéria típica do direito constitucional é o artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal. O artigo 84 trata da competência do chefe do Poder Executivo. E vale a pena, eu sei que você já estudou o direito constitucional, mas você fazer uma leitura novamente do parágrafo único para perceber o que o presidente da República pode delegar aos ministros, ao Procurador-Geral da República e ao chefe da AGU. Se você lembrar dessas hipóteses previstas na Constituição, muitos dos exercícios se resolvem com tranquilidade. Pessoal, nós atacamos apenas o primeiro elemento do ato administrativo, que é a competência. Na próxima aula, iremos estudar forma, finalidade,
motivo e objeto. E assim encerrar o estudo sobre elementos do ato administrativo. Estou aqui esperando por vocês. Até mais.